Vamos lá, minha gente queridíssima. Então, estávamos falando dos embargos. É proposta uma ADI 123 para declarar a inconstitucionalidade da Lei Y, que é desde 2005. O autor pediu que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade, mas que modulasse os efeitos da decisão para que a lei deixasse de produzir efeitos a partir da sentença. E o Supremo nem escuta o que o autor pede. Neste caso, o que nós dissemos? Vamos relembrar. Neste caso, são cabíveis os embargos declaratórios para que a Corte se manifeste sobre a modulação, cujo pedido se encontrava na petição inicial e o Supremo simplesmente deixou de falar sobre o tema. Perfeito. Mas aí vem algumas ponderações. Em regra geral, se o autor da ação direta não pleitear a modulação temporal na petição inicial, via de regra, se o autor da ação direta não pleitear a modulação dos efeitos da decisão na inicial, não é possível se apresentar embargos com o pedido originário da modulação. Olha só, se o autor não pediu na inicial a modulação temporal dos efeitos da decisão, o Supremo entende que não há omissão nenhuma que possa ser atacada por meio de embargos. Essa é a regra. Olha só, vamos nós. Então, são cabíveis os embargos nessa situação do autor ter pedido na inicial a modulação temporal e o Supremo não concedeu. Perfeito. Agora, a regra no STF é a seguinte: não é possível apresentar os embargos declaratórios, não é possível apresentar os embargos declaratórios com um pedido originário de modulação. Porque aí, gente, estaríamos deturpando o próprio instituto dos embargos declaratórios, não é isso? A regra é a seguinte: se o autor pediu na inicial a modulação, o Supremo fez que não viu, não modulou, cabe embargos para pedir que a Corte se manifeste sobre essa omissão. Agora, por sua vez, se o autor não pedir na inicial a modulação temporal dos efeitos da decisão, se o autor não pedir na inicial a modulação temporal, não é possível que os embargos sejam opostos apenas para essa finalidade. A não ser, minha turma, que a questão aponte que a razoabilidade, que a proporcionalidade indicam ser essa a melhor saída. Como assim, Flávia? Bem, eu trouxe um julgado para vocês interessante de uma decisão lá do Distrito Federal. Ou aí do Distrito Federal, né? Se você me assiste do DF. Maravilha. Nessa decisão, olha que interessante foi, vocês vão raciocinar junto comigo. O Supremo recebe uma ADI para declarar a inconstitucionalidade do Estatuto da Polícia, que durante 4 anos produziu seus efeitos jurídicos e, inclusive, respaldou a expulsão de vários policiais da corporação. Então, olha só, o Supremo recebe uma ADI com base numa lei distrital que versa sobre o Estatuto da Polícia do Distrito Federal. Até o julgamento dessa ação direta, essa lei produziu 4 anos de efeitos jurídicos. E, durante esses 4 anos, ela respaldou a expulsão de vários maus policiais. Muito bem. O autor, nesse caso da ADI, está todo mundo acompanhando comigo? Ótimo. O autor, nesse caso da ação direta, não pediu a modulação temporal dos efeitos da decisão. O autor ajuizou a ADI, mas não pediu a modulação temporal dos efeitos da decisão. O Supremo
que não precisa receber o pedido de modulação para modular, o Supremo, que não precisa receber o pedido de modulação para modular, também não modulou. Qual foi o resultado disso aqui? A Corte declarou a inconstitucionalidade dessa lei, que produziu efeitos durante 4 anos, com os efeitos comuns, que são os efeitos ex tunc. Ô Flávia, você está querendo dizer que com esses efeitos ex tunc, todos aqueles maus policiais que foram expulsos da corporação poderiam voltar pela porta da frente? Isso mesmo, minha gente. É por aí. Então, nesse caso, o que aconteceu? O autor da ação entrou com os embargos de declaração, porque é o único recurso cabível. E nos embargos, o autor explicou: Supremo, eu realmente não pedi a modulação. Você não modulou. Mas se você mantiver a sua decisão dessa forma, olha os efeitos sociais que você vai causar. Você vai permitir que vários policiais ruins voltem à corporação pela porta da frente. Aí, o que o Supremo fez? Ele acabou permitindo o recebimento dos embargos com pedido originário de modulação. Mas vejam que é uma situação flagrantemente de proporcionalidade, de razoabilidade. Então, o que a gente extrai do que eu acabei de explicar? Me acompanhe? Olha só. A regra é a seguinte, a de que não é possível apresentar os embargos de declaração com o pedido originário de modulação. Salvo, porque isso que ficou resolvido na decisão que eu separei para vocês, salvo se o caso indicar a necessidade de ponderação à luz da razoabilidade proporcionalidade. Se a questão deixar flagrantemente necessária a possibilidade de modular via aqueles embargos, ainda que os embargos tenham pedido originariamente a modulação, vocês devem marcar como certa a questão. Vamos rever? Ah, Flávia, eu estou achando difícil. Não é não. Eu quero que você abra a mente, tá certo? Abra a mente. Permita que o controle se aproxime de você. Não é verdade? A gente tem que romper as barreiras. Eu já expliquei que a regra é a de que as decisões de mérito do STF no controle de constitucionalidade sejam o quê? Irrecorríveis, cabendo apenas os embargos de declaração. E aí eu só juntei os embargos com a modulação temporal. E aí qual é o nosso resultado dessa mistura toda? Os embargos podem ser utilizados para fins de modulação tranquilamente, quando o autor pleiteou na inicial a modulação e o Supremo não concedeu. Quando o autor pede na inicial a modulação, o Supremo não se manifesta pela modulação, cabe embargar para a Corte falar sobre aquele tema. Agora, a regra também é a seguinte, não cabe embargar com o pedido originário de modulação. A regra é essa, porque você não está suprindo nenhuma omissão. Se você não pediu, como é que você vai pedir que supra a omissão na sentença? Mas isso é possível em caso de ponderação, razoabilidade e proporcionalidade, como foi a situação que eu acabei de dizer, situação verídica no Distrito Federal. Me acompanhe. Olha aqui. Foi justamente esse julgado aqui do tema número 4. Né? Julgado do tema número 4. Olha só, gente. Voltando aqui, mencionou-se no ponto que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc acarretaria, dentre outros, a nulidade de todos os atos praticados pela comissão permanente
de disciplina da Polícia Civil do DF, durante os 4 anos de aplicação da lei declarada inconstitucional. Então, minha turma, o Supremo, ele modula os efeitos, não é? Olha só, a declaração não deveria ser retroativa, porque os requisitos exigidos para a modulação, a segurança jurídica, o interesse social, estão presentes, não é? Para a modulação temporal, estão presentes, tendo em conta a necessidade de situações jurídicas formadas com base na lei distrital. Então, esse julgado é justamente o julgado da exceção, no qual o STF aceita os embargos para fins de modulação temporal. Tranquilo? Maravilha? Me acompanhe? Vamos nós. O amicus curiae. O amicus curiae é o amigo da corte, é o amigo da boa decisão. Vocês sabem que no controle concentrado federal e no controle estadual não há legitimidade ativa popular. Nós, cidadãos, não podemos fazer uso das ações do controle concentrado brasileiro. Cidadãos não podem ser autores das ações do controle concentrado, seja no plano federal ou no plano do Estado. Muito bem. Então a figura do amicus curiae se torna ainda mais importante. Ô Flávia, quem é esse amicus curiae? O amicus curiae é uma organização coletiva, é um sindicato, é uma ONG. O amicus curiae pode ser um partido político que, de algum modo, tenha finalidade institucional adequada com o que está sendo discutido na ação direta. Por exemplo, o Supremo recebe uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucionalidade uma lei federal que versa sobre reservas ambientais. Gente, o que não falta no país são organizações não governamentais em defesa justamente do meio ambiente. Então, essas organizações podem pedir: Supremo, posso atuar como amicus curiae? E se a corte aceitar, esse amicus curiae vai fazer o quê? Pode oferecer memoriais, perícias, pode realizar uma sustentação oral. O amicus curiae, ele vai dar um apoio, ele vai apresentar subsídios importantes para que a corte possa julgar a ação. É como se fosse uma forma de conectar a sociedade com o Supremo Tribunal Federal, para que as decisões sejam as mais legítimas possíveis. Me acompanhe. Olha só, vamos colocar aqui. Essa decisão que eu separei para vocês é para que todos lembrem que, segundo a jurisprudência do STF, o pedido de participação do amicus curiae na ação direta de inconstitucionalidade, ele está limitado, esse pedido de participação do amicus curiae está limitado à data da remessa dos autos para julgamento. Então, a possibilidade de intervenção do amicus curiae está limitada à data da remessa dos autos à mesa para julgamento. Gente, o que é isso? Foi proposta a ação direta de inconstitucionalidade, a ADC, a ADO ou a ADPF no plano federal. Até que momento as organizações coletivas podem pedir para participar como amicus curiae? Aqui está o julgado. Até a data da remessa dos autos para o julgamento. É essa a mensagem dessa decisão. Mas eu aproveito para tomar algumas notas. Vamos lá? Olha só. O amicus curiae, ele pode atuar em todas as ações do controle concentrado federal. O amicus curiae pode atuar na ADI, na ADC, na ADO, na ADPF. O amicus curiae pode atuar em todas as ações do controle concentrado federal. Tem mais. Segundo o STF, anotem aí. Segundo o STF,
o amicus curiae também pode atuar nas ações do controle estadual. Olha só, segundo o Supremo Tribunal Federal, o amicus curiae também pode pedir ao Tribunal de Justiça, né, para atuar nas ações do controle estadual. Vocês pensem no amicus curiae como sendo o quê? Um instrumento de ligação entre a Corte Constitucional, o Tribunal de Justiça, dependendo do caso, com a população. Tendo em vista que o cidadão comum não pode fazer uso de nenhuma das ações do controle federal e, segundo a orientação do Supremo, também não podem ser autores das ações estaduais. Me acompanhem, vamos que vamos. Olha só, medida provisória, que ótimo. Olha aí, a queridinha dos concursos. E a banca já mostrou que também gosta de cobrar questões sobre a MP. Gente, o artigo 62 da Constituição Federal diz que a medida provisória deve ser editada em atenção aos critérios de relevância e urgência. A medida provisória deve ser editada em atenção aos critérios de relevância e urgência. A relevância diz respeito ao conteúdo, à matéria, né? A medida provisória precisa tratar de um tema relevante, seja sob o ângulo social, seja sob o prisma econômico, político. A medida provisória precisa versar sobre um assunto relevante. Mas não é só isso. Ela precisa comprovar também a urgência. Sim, a urgência. É preciso que justifique realmente que há uma situação inesperada que legitima a utilização da medida provisória. Mas o que eu quero que vocês levem para essa primeira etapa? Que é, eventualmente, esses critérios de relevância e urgência podem ser questionados no controle de constitucionalidade. Isso mesmo, é perfeitamente possível, segundo a jurisprudência do Supremo, que uma medida provisória seja declarada inconstitucional por não ter atendido a esses critérios que são importantíssimos. Então, vejam só, atenção, a medida provisória pode, ainda que excepcionalmente, em nome da separação de poderes, ser declarada inconstitucional por não ter atendido os requisitos essenciais para a sua edição, os requisitos de relevância e urgência. Me acompanhe, olha só, no mérito enfatizou-se a orientação da Corte, segundo a qual os requisitos constitucionais da edição da medida provisória, a relevância e urgência, podem ser, vamos destacar aqui, podem ser apreciados em caráter excepcional pelo Poder Judiciário. Então, gente, para a prova objetiva, isso já foi também questão de prova subjetiva, né? Mas, para a prova objetiva, a lembrança é a de que a medida provisória pode ser declarada perfeitamente inconstitucional por não atender a esses pressupostos constitucionais de relevância e urgência, que o artigo 62 da Constituição diz que são obrigatórios. Vamos nós! Tema 7, partido político e perda superveniente da representação no Congresso Nacional. Gente, o artigo 103, inciso 8º da Constituição, diz que o partido político é um dos legitimados ativos à propositura da ADI, da ADC, da ADO e da ADPF. O partido político é um legitimado ativo universal ou especial. Lembram? O universal é aquele que não precisa comprovar a pertinência temática. O especial precisa comprovar a pertinência. Ou seja, é preciso comprovar que há uma relação entre
o objeto da ação e o interesse do grupo, da classe, da categoria. Muito bem. O partido político, segundo o entendimento dominante, é isso que você vai anotar, ele não precisa comprovar a pertinência temática. Os partidos políticos não precisam comprovar a pertinência temática para que as suas ações sejam recebidas. O partido não precisa comprovar a pertinência temática. Mas eu quero aqui abordar um outro tema. Vamos lá. A Constituição diz, no artigo 103, inciso 8º, que o partido político ele pode propor as ações do controle concentrado se ele tiver representação no Congresso Nacional. Se ele tiver representação no Congresso Nacional. O que significa dizer o seguinte, que ele precisa ter representação em pelo menos uma das casas. Em pelo menos uma das casas. Gente, partido político, para apresentar a ADI, ele precisa ter representação no Congresso. São duas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado. O partido não precisa ter representação nas duas. Se ele conseguiu eleger um deputado ou um senador, já comprovou ter representação no Congresso. Se ele conseguiu eleger um deputado ou um senador, comprovou que tem representação. Mas a pergunta que fica e que merece a resposta é a seguinte. Se o partido propõe a ação direta, e tem lá um deputado federal ou um senador, mas no curso dessa ação direta, esse único parlamentar foi cassado, renuncia, deixou de ser parlamentar. O que vai acontecer com a ADI, minha turma? Vamos lá, minha turma, trilhando o caminho aí da aprovação. O que vai acontecer com essa ação direta? Ela vai prosseguir ou ela vai ser julgada extinta sem decisão de mérito, porque o partido político não tem mais representação no Congresso? Muito bem, o entendimento do Supremo é o de que o partido político, ele só pode ajuizar a ação realmente se tiver representação em uma das casas. O partido político, ele precisa comprovar, no momento de apresentação da ação, que há representação no Congresso Nacional. Agora, se ele perder ao longo da ação, não tem problema. A ação vai continuar, mesmo o partido não tendo mais representação política. Vamos nós. Me acompanha aqui. Olha só. Partido político, legitimidade ativa, aferição no momento da sua propositura. Aferição aí, o que, gente? Sobre a existência da representação no Congresso Nacional ou não. Maravilha. Aferição no momento da sua propositura. A perda superveniente de representação parlamentar não o desqualifica para permanecer no polo ativo da relação processual. Não o desqualifica para permanecer no polo ativo da relação processual. Por quê? Porque o momento de aferição sobre a questão da existência da representação política é o momento da propositura da ação. É o momento da propositura da ação. Tranquilo, minha turma? Até aí? Tudo fazendo sentido? São destaques na jurisprudência que eu acho muito interessantes aí para a nossa primeira fase. Aliás, a banca já cobrou a inconstitucionalidade por arrastamento, a banca já cobrou a questão da modulação temporal. Então, são temas que, vez ou outra, se apresentam aí nas nossas provas. A banca já cobrou o controle concentrado estadual, são temas top. Vamos nós, dando seguimento. Falamos agora da reclamação constitucional. Maravilha, turma querida. Olha o que diz o artigo
102, inciso 1, a linha L da nossa maravilhosa Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Então, vamos nós. Olha só. Cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a reclamação constitucional para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade das suas decisões. Gente, eu costumo chamar a reclamação de uma grande fofoca constitucional. É claro que ninguém vai escrever isso em lugar nenhum, né? Mas vocês imaginem a reclamação como uma ação de fiscalização. O objetivo dela é fiscalizar se a jurisdição constitucional está realmente protegida. Quando o Supremo dá uma decisão, essa decisão deve ser cumprida. As competências da Corte estão na Constituição Federal. Se um tribunal, se um juiz usurpar a competência da Corte, cabe também uma reclamação. Desde o advento do Instituto da Súmula Vinculante, com a emenda 45 de 2004, nasceu a terceira possibilidade de reclamação constitucional para o Supremo Tribunal Federal. Venham aqui comigo. Olha só, vamos nós. A reclamação constitucional. A natureza jurídica da reclamação ainda é altamente controvertida. A natureza jurídica da reclamação ainda é muito controvertida. Mas a reclamação para o STF cabe em 3 situações. Olha só. Com base no artigo 102, inciso 1, a linha L, cabe a reclamação em face de decisão que descumprir a autoridade da decisão do STF. Cabe reclamar em face da decisão que diz respeitar o quê? A competência do STF. Cabe a reclamação constitucional para defender a autoridade da decisão do Supremo. Cabe a reclamação constitucional para defender a competência do Supremo Tribunal Federal. Desde a emenda, eu vou dar exemplos daqui a pouco. Desde a emenda 45 de 2004, nasceu a terceira possibilidade de utilização da reclamação, que está lá no artigo 103A, parágrafo 3º, que é para fazer cumprir a súmula vinculante. Essas são as 3 hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, são as 3 hipóteses de cabimento da reclamação constitucional para o Supremo Tribunal Federal. Ô Flávia, você disse que a natureza jurídica da reclamação não está definida. A reclamação é um recurso? Não, eu quero que vocês anotem agora que a reclamação não é recurso. Apesar de existir muitas controvérsias sobre a natureza jurídica da reclamação. No próprio Supremo, viu, gente? O próprio Supremo não sabe o que é, assim, de verdade, a reclamação. Então, apesar de existir divergências quanto à natureza jurídica da reclamação no próprio Supremo, sabe-se, e anotem isso aí, que a reclamação não é recurso. Reclamação constitucional não é recurso. Me acompanha aqui, olha só. Tem até decisão do Supremo dizendo justamente isso. Deixa eu colocar aqui. Reclamação, olha aí, para comprovar o que eu acabei de dizer. Reclamação não é recurso e não se destina a examinar o ato impugnado com vistas a repudiá-lo por alguma invalidade processual formal ou corrigi-lo por erros em face da lei ou da jurisprudência. Reclamação
não é recurso. Sabemos dessa informação. Mas saberemos muito mais sobre a reclamação nas cenas do próximo capítulo. Não saia daí, não.